Boa noite, então, a todos vocês. Gratidão, Jane, pelo convite. Está baixo? E lembrando que hoje é mais um ciclo que está se completando na vida da nossa irmã Lívia, né? 89 de janeiro. Parabéns para ela, pelo esforço, pela dedicação, pela resiliência, manter-se aqui conosco, né? Que Jesus abençoe toda a filharada que deixou aí, muitos filhos, né? Todos vocês recebam também as energias amorosas de todos nós, tá? Nós vamos conversar aqui, eu falei com o nosso irmão Amin, eu fiz um roteiro para que nós possamos, quem sabe, termos motivos para algumas ressignificações de conceitos. Como o conceito de punições, como se Deus, ou as leis de Deus, as leis divinas, funcionassem à base de chicotada, de punições, para que nós possamos fazer o bem. Isso são ranços de outros teologismos, que não espírita. Até porque Deus é fonte pura de amor. Deus é amor. E o que advém de amor não pode ter conotação punitiva para o nosso crescimento. Mas nós sofremos muito. Há reencarnações que as pessoas sofrem muito. Aquilo é punição da vida, não é. As reencarnações, por mais desafiadoras que elas sejam, elas não têm nenhuma conotação punitiva. Toda reencarnação é uma oportunidade que o espírito tem, de acordo com escolhas que ele fez anteriormente. Dentro da lei de responsabilidade, ele é responsável pelas escolhas que fez. E toda escolha traz consequências, e as consequências foram feitas exatamente por essas escolhas. Então, ele é responsável. Ele precisa assumir a responsabilidade. Então, não há punição, é fruto de escolhas de cada um de nós. As agruras, os grandes desafios da nossa vida material, da vida moral. Não há punição. Nos estatutos de Deus não há espaço para punição. Dito isso, vamos fazer então essa reflexão. Eu busquei algumas frases que estão, inclusive, com Kardec, porque o Kardec, em algum momento, ele se concedeu alguns termos que estão muito ligados à teologia católica, não tem como fugir, porque ele vai falar em punições em algum momento. Castigo está lá nas obras também da codificação, mas que nós podemos e devemos ressignificar em função dos conceitos que os Espíritos nos trouxeram sobre esse mecanismo de causa e efeito. Porque a lei de causa e efeito não é uma lei punitiva, ela é uma lei que nos convida a eu me proteger de mim mesmo, sair da inércia moral, ou seja, da preguiça moral, para poder estar permanentemente atento aos que os códigos morais de leis que eu trago na consciência me convidam a fazer, nem me obrigam. Eu não sou obrigado a amar. Eu sou convidado ao amor. Porque senão eu estaria amando por obrigação. É por consciência. Ninguém sofre porque Deus castiga. Claro que não. Nós somos as primeiras vítimas de nossos próprios equívocos, tanto do passado como da vida atual. Então, nós somos responsáveis e somos alcançados. Todo momento em que eu ajo por desamor, portanto, eu estou equivocado na minha escolha, eu estou me afastando do amor. Isso vai trazer consequência, porque o exercício que nós devemos e somos convidados pela natureza, por Deus, pela vida, é o exercício do amor. Então, no desamor, me afasto do amor, vem a consequência natural. Não é castigo, é o afastamento do amor. Ou então nós mascaramos o processo dentro de um movimento profundamente egóico, em que eu tento reprimir o desamor e coloco no lugar do desamor um falso amor. Nós chamamos de pseudo-amor, que é o mascaramento do amor. Nós vivemos de máscaras, mas isso não é amor, é apenas um mascaramento, que também vai trazer consequências.
O convite é o amor, nem ao mascaramento, nem ao desamor. Então, dentro disso, assim como Deus não pune, ao contrário do que muita gente pensa, ninguém reencarna propriamente para ser, aspas, castigado. A reencarnação não tem nenhum tipo de móvel que possa justificar qualquer conotação punitiva. A reencarnação é uma oportunidade que a vida nos oferece para que nós possamos aprender, reaprender, quase sempre no mundo de prova e expiação, estimulados pela dor e não punidos pela dor. A dor é um estímulo para voltarmos ao amor. Então a dor se faz presente nos estimulando a retornar ao amor e não nos sentirmos totalmente, digamos assim, punidos ou esquecidos da misericórdia, do perdão de Deus. A dor é um instrumento importantíssimo para o nosso crescimento. A dor física e a dor moral. Por quê? Embora não seja uma lei de Deus, mas é um instrumento da providência divina que nos incita, que nos convida, que nos prepara ao retorno de onde nós afastamos. Porque a dor ela só se apresenta para quem vive no desamor ou no falso amor. Porque quem vive no amor, evidentemente, não tem contato com a dor. Pelo menos não a dor como nós a entendemos. A dor como estímulo para o amor. Embora exista a nuance de muita dor nas reencarnações, em nosso nível evolutivo, mas a dor é apenas um processo educacional. Então a dor venha com a intensidade que vier para cada um de nós, e cada um de nós nunca tem a dor maior do que precisa e necessita, a dor vem na dose exata para cada um, e não adianta eu ficar condoído porque eu acho que alguém sofra mais do que eu. Ninguém tem uma cruz mais pesada do que a sua possibilidade de transportá-la. Então a dor tem na dosagem exata de cada um. E como é um estímulo para o amor, quando a pessoa está nesses processos, ao invés de ficar num falso amor, numa condolência estranha, é aquilo que ela está precisando para retornar para o amor. Oremos por ela para que ela retorne, no tempo dela. Nessa ou em outras encarnações, mas o tempo é dela. Eu não tenho como e nem poder de controlar, fazer com que eu faça o meu tempo, o tempo dela. Seria uma ilusão de controle. Ninguém tem esse potencial de controlar a decisão de ninguém. Senão estaria interferindo na liberdade de escolha de cada um, que é o livre-arbítrio. É preciso entender que na reencarnação não se paga a karma do passado, que é um termo meio estranho. Estou pagando um karma do passado porque, na realidade, a reencarnação, como um processo educativo, é um convite para aprendermos aquilo que nós ignoramos. Se aprende aquilo que não se sabe. Então, não pode ser um karma. E o que é um karma? É um termo hindu, que, por sinal, karma positivo, karma negativo, é um termo hindu. Karma, a princípio, dentro de uma possível tradução em português, quer dizer simplesmente ação da natureza. É uma ação. Portanto, ninguém reencarna para pagar, ressarcir, mas para nos educar espiritualmente. Punição pelos débitos é uma interpretação enviesada do processo evolutivo de conformidade com a concepção antiga de pecado, de bem e do mal. O que é o mal? O mal existe? Eu estou perguntando para vocês. Quem acredita no mal aqui? Levanta o braço. Você acredita no mal? Quem mais acredita no mal? Que o mal existe. O mal com L. Porque com mal U não existe mesmo. Mas o mal com L. Eu digo mal com U seria o contrário de bom. E o ser humano não é mal em essência. Nenhum ser humano é mal em essência. Eu estou falando mal com L. Ele não existe. Por quê? Porque o mal, dentro de uma visão profunda do espiritismo, é a ausência do... Então, o que existe? Se na ausência do bem existe o mal, mas na presença do bem o mal desaparece, quem subsiste é o bem, então o que existe é o bem. É aquele que tem a força para substituir aquilo que é transitório. O mal é transitório. O mal tem data de validade. O mal não provém de Deus. O mal
é fruto da nossa ignorância. E dentro dessa realidade, já que nós trazemos esses vieses de má educação religiosa, em que muitas vezes nós estamos ligados à questão de bem, mal, meio maniqueísmo. Nós trabalhamos com Mânia, que é um persa que trabalhava filosoficamente uma guerra do universo entre o bem e o mal ora vencendo, imagine o bem perdendo, e é o diabo com Deus, nossa briga permanente, e que para ele o mal era vencedor o tempo todo. Não existe para nós espíritas a questão dessa luta bem e mal, não. E o foco do espírita deve ser sempre o bem. Por quê? Porque quando você tem uma fixação muito grande no lado mal das coisas, das pessoas, das situações, ao valorizar esse chamado mal que é transitório, você potencializa em você, numa visão de mundo, esse tal mal que não é real, ele é apenas um processo transitório de percepção dos mecanismos das leis de Deus. Então você reforça o mal na sua crença quando você vê só o mal naquilo em que minha avó e meu bisavô falava que não existe mal que não traga um bem. Então não existe o mal. Não existe um mal que não traga um bem, já falavam meus tataravós. Isso é sabedoria. Se eu ficar fixado no mal, no chamado mal, além de valorizá-lo, eu estou potencializando a visão de mundo em que o mal faz parte desse contexto. Se eu conseguir realmente tirar isso, eu começo a ter um foco no bem e não fico nesse impulso de afastamento do mal, porque toda vez que eu tenho um impulso de afastamento do mal, o mal não me abandona, porque eu reforço o mal. A punição do passado não é o objetivo da reencarnação, mas sim a educação, reaprendizado do espírito para vivenciar as leis de Deus inscritas na própria consciência, não estão nos livros. O código moral de leis de Deus, ou as leis divinas, estão inscritas na consciência de cada um. A leitura, a investigação que se faz dessas leis é individual e vai, como nosso irmão estava conversando comigo, cada um tem a sua percepção, captação, assimilação das informações. Uns assimilam mais, porque já assimilou bem de vidas passadas, consegue compreender bem as situações, outros um pouco menos, cada um no seu estágio evolutivo. Mas a investigação do funcionamento das leis divinas da consciência é de cada um e é preciso ser investigado. Como é que faz isso? É você saber como é que você funciona por dentro e não querer saber como é que os outros funcionam. Porque a nossa tendência é querer realmente controlar, regular, numa ilusão de controle dos outros. E nós medimos os outros normalmente com os padrões que nós temos em nós. Se eu vejo coisas boas nas pessoas, porque eu estou extraindo de mim, num processo de transferência, aquelas coisas boas que eu trago em mim. E o contrário é real também. Quando você vê uma pessoa falando muito mal do outro, é porque ela está mostrando para você quem ela é. O mal que ela traz dentro dela. Isso é real. Então vale a pena você evitar alimentar conversas que o mal, esse chamado mal, ou esses desvios do bem, seja priorizado por nós. Porque se eu gostar disso é porque eu também estou alimentando isso em mim. Tanto quanto eu estou sabendo que o outro já está muito bem alimentado com essas coisas ruins. É uma questão de escolha. E ninguém pode fazer escolha por mim. Nem minha mãe, nem meus filhos, nenhum de vocês. Só eu faço escolha por mim. Cada um de vocês façam a própria escolha. Portanto, e ele continua aqui, mas sim uma educação de aprendizado do espírito para vivenciar as leis de Deus inscritas na própria consciência. Portanto, podemos ter créditos positivos ou dívidas naturais. Podemos retornar a um novo corpo com qualidades já aprendidas conforme esses créditos ou com um déficit de capacidade por equívocos cometidos. Mas não existe a punição. Existem aqueles que esforçaram para trazer pelo mérito em suas conquistas esses valores que não perde, e existem aqueles que, como preguiçosos moralmente falando, não tem muita coisa que traz nessa encarnação e sofre as consequências do pouco acumulado no bem. Então, o contato mais com o mal por escolha dela, mas não por um sofrimento imposto de fora para dentro.
mas sim um sofrimento, às vezes, terrível, mas nascido de dentro para fora, de cada um que sofre. Aliás, sofrimento já é um nome que podemos reconceituar também. Porque ninguém nasce e renasce para sofrer. A reencarnação é para que nós possamos nos educar e aprender e reaprender. Essa é a função. Portanto, a reencarnação é uma oportunidade de progresso, de crescimento. Está dentro de uma lei, é a lei da necessidade que temos de reencarnar. Nós temos necessidade disso. Então, é aproveitar cada dia, cada momento, cada instante nesse processo de busca, de saber como é que eu funciono diante das circunstâncias, para que eu possa identificar essas leis divinas que eu já trago na consciência. Não adianta pegar o livro, ler, fazer 1 milhão de preces se você não se predispõe, em alguns segundos, investigar como é que funciona esse convite de amor da consciência para o exercício diário. E normalmente, e quase sempre, invariavelmente, precisa ser assim, esse amor precisa ser saboreado na família, dentro de casa. É muito fácil lá fora nós vendermos o falso amor, o mascaramento do amor. Mas não é o amor, é apenas um mascaramento. Aliás, a sociedade é repleta disso, de mascaramento de comportamento. Dentro dessa realidade, devemos considerar as circunstâncias, a época e a cultura e aceitarmos os erros como naturais, onde podemos conquistar o aprendizado. Então, estou falando que o erro não é uma derrota. O erro, você pode fazer dele uma conquista, aprendizado. Então, o erro, que faz parte do nosso currículo, seres em aperfeiçoamento, só não erraríamos se já fôssemos perfeitos, já estaríamos na dimensão dos anjos. Como seres humanos, o erro faz parte do nosso processo natural de caminhada. E cada vez que nós errarmos e termos a consciência, a capacidade racional de discernir de que nós erramos, ao invés de eu inculcar em minha mente o quisto da culpa, eu vou ver o que esse erro está me ensinando. A humildar o meu orgulho, a amansar a minha rebeldia, a reparar a partir de um arrependimento, que é um movimento complexo demais. Eu estou arrependido, conversa para boi dormir. Arrependimento é um movimento psicológico muito complexo. Porque o arrependimento real, que é a preparação depois da expiação para a reparação do erro, é um movimento de autorresponsabilização daquilo que você escolhe fazer errado. Ou não, às vezes você erra sem a intenção de errar. Mas quando você reconhece o erro, você não vai fazer culpa e vai procurar conquistar desse erro uma possibilidade de reparar. E não reparar porque tem que reparar. Reparar amorosamente aquilo em que você errou. Porque não existe reparação por obrigação. Não existe. O processo expiatório é apenas você retomar uma prova em que você foi reprovado. Então, a expiação é uma prova em que você foi reprovado. A expiação não é necessariamente uma tradução de quem está expiando está sofrendo, não. Está tendo uma oportunidade de uma reprova. Você foi reprovado, uma nova prova, para poder realmente passar por ela. E se não passar, quantas vezes forem necessárias? Não, você só tem mais 10 provas, a partir disso é umbral para a eternidade. Não existe no nosso currículo esse tipo de situação. Nós temos a eternidade para crescer. Não é para amanhã, nem é para ontem. Devemos valorizar o aqui e agora para fazer esse trabalho, para planejar bem o futuro. Mas isso começa no aqui e agora. Senão eu vou procrastinar, deixando para a próxima encarnação e eu não vou resolver as questões que eu já tenho o poder de realizar agora. Então, arrependimento é você se responsabilizar, ter a humildade de responsabilizar. Sabe que errou, não fica jogando para debaixo do capeta ou jogar para o público, né, para a torcida. Não errei, não. Finge que não errou, mas sabe que errou. Então, assuma que errou. Se responsabilize por isso. É a lei de responsabilidade. E a partir dessa responsabilização, de autorresponsabilização do erro que você cometeu, e normalmente quando eu falo erro, quando nós estamos fazendo no contexto o erro em relação ao próximo, tá? Vinculado ao outro, ninguém cresce sem o outro. É erro em relação ao outro. Evidentemente você vai se responsabilizar, você vai ter uma noção dentro dessa autorresponsabilização das consequências do erro que você cometeu, e a partir daí você vai se comprometer com você, não fazer mais aquilo. Pode fazer outras coisas erradas, mas aquilo não mais. Então vejo que o arrependimento é profundamente complexo.
Quando a pessoa se arrepende, continua fazendo as coisas. Isso não é arrependimento. O arrependimento é muito profundo. Então vejo que não é um movimento tão simples assim. Aí você entra num processo expiatório para você fazer a reparação, não por obrigação. A expiação é você tirar o melhor que você tem para ir em contato com o amor, reparar amorosamente. Se for em relação ao outro, você não vai reparar os seus erros em relação ao outro, querendo se colocar como superior, pedindo perdão, mas olha como é que eu sou tão maravilhoso, eu estou pedindo perdão. Não. É você chegar ao outro, reconhecer o erro, reparar seu erro humildemente. Se o outro não compreender o seu pedido de perdão, verbalmente, você pode pedir também mentalmente, se ele não der a oportunidade, a sua parte está feita. Você, com certeza, da lei de causa e efeito, você já vai receber os reflexos naturais desse seu comportamento de honestidade, de reparação. Mas amorosa, não se repara erro por obrigação. Se repara com consciência. Por isso que arrependimento é um movimento muito desafiador. A partir daí, a expiação, que é a preparação para a reparação. Devemos considerar as circunstâncias, como eu disse, a época, a cultura, aceitarmos os erros como naturais, até porque, em nossa ignorância, se eu tenho o dever de fazer as coisas certas, eu tenho o direito também de errar. Questão de direitos e deveres. Por que eu tenho o direito de errar? Se eu não tivesse, Deus não seria suficientemente onisciente. Ele estaria exigindo de mim, no meu processo de aperfeiçoamento, aquilo que é impossível. Acertar sempre. Só acerta sempre quem está já em nível de perfeição, em angelitude. Então eu tenho direito natural porque estou em aperfeiçoamento, com o dever de corrigir. Mas amorosamente, não porque eu tenho que, porque senão vou para um umbral. Não vai resolver, eu vou para um umbral do mesmo jeito. Dentro dessa realidade, portanto, não é por coincidência que o capítulo, aliás, é o capítulo mais que eu estudo nas muitas casas espíritas. Quando eu estudo o Evangelho, eu estou fazendo essa reflexão baseada nesse capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos. A rigor, é um dos maiores capítulos. O 28º é o maior, que é sobre as orações, as preces, e o 5º capítulo é o maior. Allan Kardec deu muita atenção para esse processo, tá? Das aflições. É um dos mais longos. Nesse capítulo é explicado o mecanismo da lei de causa e efeito, fundamento da justiça divina, estudando os dramas humanos ligados à dor. André Luiz ele tem uma frase interessante que merece reflexões, quando ele diz que a dor não provém de Deus, porquanto, segundo a lei de causa e efeito, ela é reflexo de quem erra. Muito natural. O erro é o afastamento do amor. Então, a dor é reflexo do erro. Muito natural. A dor não é castigo, mas a dor é um instrumento transformador do ser humano. Até porque a pessoa pode ficar 10 milhões de anos passando pela dor, mas em algum momento ele vai se cansar disso e vai retornar para o amor. Porque foi criado para a luz, todos os seres humanos foram criados para a luz. Questão 115, Livro dos Espíritos, diz que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas que estamos na busca da verdade. Alguns chegam um pouco mais rápido porque conseguem entender as leis divinas da própria consciência, e outros já têm maior dificuldade desse entendimento, se rebelam um pouco mais, se murmuram, reclamam mais, demoram mais, mas vão chegar também. O tempo é de cada um. Chegar aonde? A pura e eterna felicidade em contato com essa busca da verdade segunda, e a verdade está na consciência de cada um. O complexo exercício de viver no corpo propicia-nos aprendermos com a vida, seja com os nossos erros, seja com os nossos acertos. Vivemos no passado e erramos. Isso implica em trazermos para o presente, pela reencarnação, reflexo desse passado. A dor, portanto, tem matrizes nas vidas anteriores somadas a agravantes desencadeados no presente. Pode acontecer. Porque nós temos um mapa de erros, muitos deles, alguns graves, ou muitos deles graves, em uma afronta muito violenta às leis da própria consciência. Eu sou meu próprio juiz. E como juiz, eu muitas vezes sou muito injusto comigo, quando com o meu erro do passado ou do presente, somado aos erros do passado que ainda potencializa o que os seres humanos chamam de culpa.
E como juiz de mim mesmo, durante esse movimento inútil da culpa, que é inútil, o movimento de culpa é inútil. Mas quando a pessoa está em movimento de culpa, ele, como juiz severo dele mesmo, já que Deus não pune, que Deus ama, ele se pune. Mas como é que ele vai se punir? Primeiro ele vai se julgar, ele vai se condenar para depois entrar em processo autopunitivo. Ele faz 3 movimentos como juiz, sem nenhum tipo de um lastrozinho de absolvição. A culpa, a pessoa não se absolve. É um movimento absolutamente inútil. Totalmente inútil em nossa vida. Nós não precisamos alimentar a culpa. As pessoas confundem culpa com conflito de consciência. Quando nós erramos, a nossa consciência tende a dar uma cicatada, assim, dar um acicate mesmo, dar uma ferrada assim no nosso. Opa, Jorge, tu errou. Aí vem um conflitozinho, ou um conflitozão, não importa. Mas isso não é culpa, não. Esse conflito é a voz consciencial, que popularmente que é a voz de Deus. Então, se eu escuto esse conflito, se eu dou atenção, eu presto atenção a esse conflito, evidentemente esse conflito vai me incomodar, mas esse conflito está me convidando a retornar ao amor, porque o conflito só vem quando eu agir com desamor ou pseudo-amor. Não existe possibilidade de você ter conflito com amor. Então, onde é que eu estou errando? Onde é que eu errei? E a partir daí eu vou procurar reparar com aqueles movimentos, arrependimento, expiação e reparação. Ok. Então, quando vem o conflito, muitas pessoas fazem o quê? Tenta escamotear, porque o conflito, tu errou, errei nada, aí começa a fingir. Mas o conflito está ali, batendo a porta da consciência. Mas a pessoa finge, aí ela pega esse conflito e joga debaixo do tapete. O que vai acontecer quando isso, na metáfora, vai acontecer quando você joga debaixo do tapete esse conflito consciencial? Vem a culpa. A culpa é resultado de você não prestar atenção aos conflitos da consciência. É importante o conflito da consciência? É super importante. É a voz de Deus em nossa consciência. É até legal dizer, não sou tão paciente assim. Isso é interessante, é um escapismo. Mas, de qualquer maneira, o esforço, por exemplo, nós temos a dificuldade de ter essa paciência. Mas, apesar da dificuldade, em essência, nós somos pacientes. Em essência, eu disse que nenhum ser humano é mau. Mas, na essência, nós somos pacientes. Então, a vida me ensina, com o tempo, com a doutrina espírita, a ressignificar os padrões de reforçar o impaciente para colocar em seu lugar o paciente que é natural em mim. Isso é fácil? Não, é subida de cordilheira, não é uma coisa assim. Mas é possível, se eu fizer uma reprogramação de uma versão para uma nova versão de minha realidade. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Né, meu irmão? Apesar de eu ter momento de impaciência, eu reconheço a minha natureza, e todos nós temos esse momento, mas eu, em essência, sou paciente. Toda vez que eu fizer, tecnicamente, uma oração, ou qualquer outra técnica que possam nos ensinar, eu conheço muitas delas, a gente utiliza a técnica e, com o tempo, eu vou reforçando o quê? O impaciente que está tentando me incomodar ou o paciente que é natural em mim? Aí, com o tempo, eu vou me identificar com o ser paciente que eu sou. E a impaciência já não vai me incomodar e nem preciso dizer para os outros mais. Porque isso já é uma conquista natural. A impaciência, todos nós temos esses momentos, às vezes, de descontrole. Mas quando eu sou impaciente, eu estou reforçando isso. Eu sou um idiota, me perdoe as palavras assim. A pessoa reforça a sua idiotice. É você não valorizar aquilo que não faz parte da sua essência. Faz parte apenas de uma sombra transitória que nós chamamos no mundo do ego. Mas não somos egos, nós somos essência. O Allan Kardec perguntou, o que é que nós somos? Nós somos espíritos, não somos? Pois bem, benfeitores espirituais, o que é o espírito? Para ele, meio genérico, o que é espírito? Os espíritos responderam para ele com poucas palavras. Espírito é chama divina. É uma centelha. Então é o que nós somos. Então nós somos luz. Centelha é luz. Chama divina é luz. É o que nós somos. Agora nós estamos transitoriamente numa experiência que vai durar alguns milhões ou bilhões de anos. Nas sombras do ego. O ego não vai nos abandonar do dia para a noite, não. Ainda faz parte de nós. Só vamos deixar de ter contato com o ego, e o ego vai se purificando com o tempo. Espírito muito esclarecido ainda tem o seu mundo egóico, ainda tem natural, porque ainda está na humanidade. Só perde o ego quando se torna anjo, mas na condição humana, por mais esclarecido que seja, o ego está ali presente. Não é esmagar o ego, é fazer uma aproximação desse ego com a luz que somos. Dá trabalho demais.
Porque é a questão da culpa. A pessoa cria um bloqueio, fica bloqueada. Ela, em vez de se identificar com a luz que ela é, com o potencial que ela é, não é que ela tem o potencial, mas ela é o próprio potencial. Ela é o próprio amor. Por isso que Jesus nos convidou ao alto brilho, ou a autoiluminação, como o Siddhartha Gautama nos ensinava a autoiluminação. É buscar um processo de autoiluminação. E assim, então, com todas as minhas deficiências morais, com a minha vaidade, com as minhas prepotências, com as minhas arrogâncias, com as minhas intolerâncias, muito naturais das sombras que obscurecem a luz que sou, quando eu me identifico com a luz que eu sou, o que eu estou fazendo? Diluindo gradualmente a sombra que estou. É transitória a sombra. Isso merece exercício. Eu posso tomar 1 milhão de passos. Se eu não fizer o exercício de me identificar com a luz que eu sou, eu vou ainda terceirizar a possibilidade de alguém tirar ou diminuir a sombra que eu estou. Isso não vai acontecer, não adianta terceirizar. É um trabalho comigo, único e exclusivamente comigo. É o processo de autoconhecimento. Como você funciona. Ou foi por acaso que Allan Kardec coloca Sócrates nas primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo? Ou é por acaso que Allan Kardec coloca como subtítulo da Revista Espírita, que publicou durante 12 anos, Jornal de Estudos Psicológicos? É o autoconhecimento, é o conheça a ti mesmo. Ele coloca só, mas o espírita ficou preso mais ao teologismo, a questão do pecado, a questão da reencarnação, que é uma punição, que você vai sofrer, não fica jogando praga para os outros. Ah, tu tem que sofrer muito. Ninguém tem que sofrer, não é o sofrimento que nos purifica, é o amor. O sofrimento é decorrência dos nossos erros. E como o sofrimento, que na realidade já é a inaceitação da dor, ressignificando o sofrimento, é isso. Quando você não aceita a dor como um convite para o amor, você transforma em sofrimento. E quando você transforma em sofrimento, dificilmente você vai encontrar o amor. Você vai ficar no coitadismo, no vitimismo. Olha como eu sofro. Não vai resolver essa questão. Aceita a dor, porque ela está te convidando ao amor. Então ela é importante, então devemos abençoá-la muito. Abençoá-la muito, não amaldiçoá-la. Até porque no impulso de afastamento dela, é aí que ela se aproxima mais. Aí eu transformo em sofrimento. Olha como eu sofro. Aí eu quero mostrar para todo mundo que eu sofro muito e vou buscar nesse vitimismo, nesse coitadismo, a misericórdia, a compaixão, esmolando isso dos outros. Como se eu não tivesse o poder de eu realizar a minha autoconquista, a minha autoiluminação. Ninguém vai me iluminar, não, eu que preciso. Por isso que Jesus disse que brilha a vossa luz. Está dando para entender aí, tá? Porque são termos de Joana de Anjos, são termos de psicologia, são termos que nos ensinam o como fazer, porque o que fazer, nós estamos carecas de saber. Nós estamos carequíssimos de saber o que nós temos que fazer. Agora, como é que nós vamos fazer isso? É pelo autoconhecimento, não é pelo conhecimento dos outros, não. Quando você não encontra em você autoconfiança, confiar em você fazendo exercício com muitas técnicas, Jesus ensinou a mais importante dela, que é da vigilância e da oração. A vigilância é você estar percebendo como é que estão os seus pensamentos. É a autopercepção para a autorrealização através da oração. Isso é importante. Quem é que faz isso? Desleixa o pensamento. Pensamento desleixado, pensamentos vagos, ocultos, vêm e tomam conta sorrateiramente, como foi ver, nós estamos totalmente intoxicados por mim, não por os outros. Mas nós achamos que são os outros. Olha, ele é tóxico, me contamina todo, mas é eu que estou me contaminando. Traz para mim a autorresponsabilização. Eu só vou resolver as minhas questões comigo. E esse movimento de auto-amor não é auto-egoísmo, é muito pelo contrário, é a diluição do egoísmo. Você só dilui o egoísmo com a luz do amor. Então, quando eu falo auto-amor, é você ressignificar o egoísmo para você exercitar exatamente com uma sombra menos densa esse amor ao outro, que também está cheio de sombra, de ego. Quem foi que ensinou isso? Amar-se para amar o outro. Quem ensinou? Estou dormindo. A minha palestra é para dormir, né? Quem ensinou isso? Estou ouvindo tudo. Eu sou surdo. Quem ensinou esse amor ao próximo como a si mesmo? Mas está onde essa lei? Jesus disse qual é o maior mandamento. Ele fez referência. Mas a lei é mais antiga do que Jesus. Moisés, ele disse que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Nós trazemos o DNA daquele que me criou. E não somente isso, Deus, ele não está em nós.
Numa visão profunda, Deus é pleno em cada criatura. É pleno em cada criação. Então ele não está fora e nem está em mim, ele é pleno em mim. É essa identificação que as religiões não conseguiram ensinar. Aí vão buscar Deus nos altares, nos líderes, nos sacerdotes, nos benfeitores espirituais, quando eu sou convidado pelo autoconhecimento a ter contato com aquele que me criou. Onde é que está sediada o reino de Deus? Onde? Quem foi que disse isso? Aí sim, a autoria, Jesus. O reino de Deus está dentro de nós. Mas ele disse que nós não éramos fraquinhos para encontrar esse reino, não. Ele disse que nós éramos deuses, corroborando lá os mais antigos profetas, os grandes pensadores do Velho Testamento. Se nós somos deuses com D minúsculo, mas com o potencial de identificar o pleno que me criou, já que eu fui criado à imagem e semelhança, e não o contrário, porque o quem me criou é pleno em mim, identificar-me com ele é exatamente já começar a fazer com que essa centelha, ou essa chama, vá ampliando-se gradualmente. Não é numa encarnação não, tá? Não é numa encarnação que eu vou conseguir realmente uma chama enorme aí, diluir. São várias e mais várias reencarnações. E a pessoa dentro da doutrina, sem conhecimento dessas realidades, acha que na próxima encarnação vai ser mentor de país, mentor de Estado, mentor de centro espírita, já essas presunções egóicas da sombra alimentada pelo ego. O tempo foi, não foi? Sim. Vocês querem fazer alguma pergunta para mim? Eu estou trazendo um tema que não é tão comum. Eu gosto de transformar a plateia, nas casas espíritas que eu faço presencialmente, em um processo terapêutico mesmo, para que nós possamos sair daqui e dizer assim, realmente eu estou saindo daqui com um convite para o autoconhecimento. Eu quero me conhecer um pouco mais. Não adianta eu terceirizar melhora de comportamento se eu ficar nessa, achando que os outros vão resolver as questões que são minhas. Porque se eu tive força para entrar em qualquer questão, eu tenho a mesma força para sair dela. Concorda? É a força que eu uso para entrar, é a força que eu vou usar para sair da questão. Sujeitos a um programa de provas que farão desenvolver a nossa inteligência e os nossos sentimentos, por isso que Deus estabeleceu uma lei maravilhosa dentro da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, como eu disse, ela não é uma lei punitiva, é uma lei para que eu possa me proteger de mim mesmo, pelo autoconhecimento. Mas existe dentro desse mecanismo de causa e efeito, que as pessoas confundem com ação e reação é uma lei física, que é a terceira lei de Newton. Não é não, meu irmão? Estou errado? Então, a terceira é uma lei matemática. É matemática, é bateu, levou. Mas a lei de misericórdia não funciona assim. A lei de causa e efeito não funciona esse bateu, levou. Senão vem a ideia de punição. É claro, mas existe tanta gente que nasce com tantos problemas. Sim, mas é o que ela precisa, é a necessidade dela, não é castigo. É o que ela construiu, ela vai precisar passar por isso para que ela possa valorizar aquilo que ela desvalorizou. Se um olho foi mal desvalorizado, vem cego mesmo para que você valorize, na prova você valoriza os olhos. E serve para todas as questões de uso na vida com o outro. Então, dentro dessa visão, os nossos erros, nós podemos aprender com eles, conquistar um grande aprendizado com nossos erros, não transformar em culpa e fazer um compromisso não é com os espíritos, não adianta fazer compromisso com os espíritos se você, na preguiça moral, não se dispõe a cumprir essa promessa. Então faça uma promessa com você, seja honesto com você, sem auto-engano, seja verdadeiro com você, até porque você é o seu maior amigo, porque você é o único que vai ficar com você para a eternidade, como indivíduo que é. Então seu maior amigo é você, não é você o Jorge vai passar, o corpo vai passar, eu sou mais do que isso, mas o meu maior amigo, aquilo que vai me acompanhar, é essa centelha divina que eu sou, e não o Jorge que eu estou. Isso vai me acompanhar, então é isso que eu valorizo muito. Isso vai estar comigo na eternidade. É isso que eu dou muito valor, um tesouro. Esse tesouro que hoje já tem essa compreensão, já foi muito ignorante no passado. Nós vamos aprendendo isso, como ele ainda falou aqui na nossa conversa inicial, aos poucos. E dentro da nossa perspectiva de tentar levar uma mensagem reflexiva, para que nós possamos ressignificar a questão de pecado, de punição, vamos
começar a trabalhar em nós o auto-perdão. O auto-perdão não é auto-desculpa, não. Tá? Auto-perdão, para encerrar, tá? É um movimento extremamente importante. A gente pensa em querer perdoar os outros, mas não sabe se perdoar. Então você não perdoa os outros. Ninguém dá o que não tem. Como é que você perdoa alguém se você não se perdoa? Então você não está perdoando. Tu está mascarando o perdão em relação ao outro. O perdão começa em você. Então, o auto-perdão, por exemplo, você se responsabilizar pelo erro que você fez com a predisposição de reparar, isso já é o auto-perdão, tá? Isso já é um auto-perdão. Você já está se concedendo corajosamente, de uma forma honesta, de reparar um erro que você cometeu, sem nenhum tipo de orgulho, prepotência, mas humildando o seu orgulho, amansando a sua prepotência, amansando a sua rebeldia. Isso é auto-perdão. Fazendo esse movimento de auto-perdão, será fácil o chamado alo-perdão, que é perdão ao outro. É muito fácil, porque você dá o que você tem. Você dá aquilo que você experimenta. Pô, eu estou me perdoando, eu não estou me culpando. Quando você não se culpa, evidentemente, você não vai culpar os outros. Você não vai projetar a culpa nos outros, porque você não está se culpando no que você faz de errado. Está claro isso? Porque nós projetamos nos outros aquilo que nós desenvolvemos em nós. Nós culpamos nos outros culpa que nós temos em nós. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Eu acho que o tempo foi e eu também terei que ir e que a nossa irmã Nívia receba mais uma vez agora duplicado, né, nossos desejos de paz para a família toda, né, e que possamos estar juntos nessa caminhada para que nós possamos cada vez mais entender o que nós estamos fazendo aqui na Terra, não ficar perdido, sem saber para onde ir. Pelo menos nós temos um norte, né? O caminho está dentro de mim, não está fora não, tá?